Bom, hoje eu vou trazer uma pintura diferente, tá? Essa pintura, na verdade, eu nunca trouxe, mas eu pensei, né? Vou levar aqui uma pintura diferente, né? Um desenho diferente. A pintura, na verdade, é sempre, praticamente é tudo igual o modo da gente fazer, mas são os elementos, né, diferentes. Dei um tempinho para você tirar um print, caso você queira pintar comigo. Caso você não queira fazer isso, dá um alô no meu WhatsApp e eu envio para você o risco, tá bom? As cores da tinta não vou poder falar agora porque a gente faz uma pintura com a foto baseado em objeto real, a gente só vai descobrir as cores quando começa a pintar. Bem, hoje estou trazendo um vídeo fácil, simples, apesar da gente olhar assim e achar que é muito complicado, mas não é, tá? Eu nunca trouxe esse desenho, essa pintura que eu estou fazendo. Hoje estou trazendo um decanter. Espero que você goste, bem detalhado, mas vou fazer tudo para fazer tranquilamente, com calma, suave, para você aprender, tá? Aqui eu estou preenchendo esses desenhos, esses pedacinhos que são bem clarinhos. Quando a gente vem com a pintura por cima, ela não se apaga. As que ficarem, que eu achar que não é tão iluminada, eu não passo outra tinta. Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Espero que você goste dessa pinturinha, tá bom? Então, eu venho demarcando esses pontos mais iluminados. Depois que eu pintar toda, vai ter mais alguns que eu não posso marcar agora. Mas as principais, aqui da parte de cima, né, é uma suposta transparência. Eu venho demarcando, veja só, passando uma tinta branca bem ralinha. E aqui eu vou marcando mesmo. Quando eu venho com uma tinta por cima, ela não se apaga, ficando muito tranquilo aqui para mim. É o pincel que você esteja aí acostumado a trabalhar, caso você já pinte essa pintura. Eu estou trazendo realmente para iniciante, ou melhor, todos os meus vídeos, tá? Busco trazer para iniciantes. Por quê? Gosto de pintar devagar, gosto de explicar bem os detalhes, porque senão não adianta, né? Eu trazer aqui para você e não te explicar, a ponto de você não entender, tá? Então, vou terminar aqui, vou adiantar, porque é só mesmo isso, é só com a tinta branca, bem ralinha, é uma aguinha mesmo, tá? Só para marcar. Termino de passar as tintas brancas aqui, você também vai tirando foto do passo a passo para você se encontrar melhor quando você assistir todo o vídeo, tá bom? Então eu vou adiantar aqui porque vai ser por enquanto só mesmo isso. E já venho também com uma tinta vermelha, tá? Que eu preciso fazer a mesma coisa. Estou com o pincel ainda número 8 e a tinta vermelho vivo, clareador, bem ralinho, todos dois, tanto clareador quanto a tinta. E assim como eu fiz com uma tinta branca, demarquei toda essa areazinha que vai ser bem iluminada. Gente, tinta aqui é ralinha mesmo, tá? Quase uma aguinha, é uma base. Não gosto de marcar minhas pinturas depois dela pronta, já pintadinha. Por que eu faço isso? Os riscos somem. Você acaba passando o pincel, ainda mais que o vídeo para trazer aqui, eu sempre marco, né, um pouquinho mais com o lápis, aperta um pouquinho, senão parece que não tá vendo, é muito ruim. E a gente pinta com tinta de cor, a tendência é sumir o risco, e eu não gosto de riscar de novo, então, por esse motivo, eu sempre marco. Se você está acostumado a assistir meus vídeos, pode reparar que quando tem muito detalhe, normalmente eu passo a tinta que predomina toda a pintura primeiro,
tá? Aqui eu estou com o vermelho vivo, bem ralinho, pincel número 8, mas eu vou marcando apenas os lugares que serão com a tinta vermelha, tá? Tem bastante detalhe, mas vou buscar fazer aqui de forma bem simples, que é para você entender, tá bom? Então, vou marcando aqui pedacinho por pedacinho, esse que for com a tinta vermelha vivo, tá? É bem ralinha, como eu falei. Eu resolvi essas partes assim longas, que tenha muito detalhe, eu resolvi adiantar, porque na hora do acabamento tem muito detalhe, tá? Aí sim eu deixo o vídeo normal, porque aqui é apenas isso, a tinta vermelha vivo e o pincel clareador, tá? Vou adiantar aqui então e já estou voltando também. Esse jarro eu tirei a foto de um jarro real, tá? Por isso tanto detalhe. Quando a gente tira foto de um objeto real, a gente busca copiar cada detalhe que ele tem. É sombra, luz, reflexo, uma sombra mais forte, uma mais fraca, mas a gente não pode deixar de trazer para nossa pintura todos os detalhes que a foto traz pra gente, tá? E também é legal, na hora que você, mesmo que você não faça esse que eu estou fazendo, mas você resolva ver um outro, é sempre assim, tá? Cada detalhe, a gente quebra aqui um pouquinho a cabeça para descobrir realmente a cor que ele traz pra gente, né? Porque a primeira vez você olha assim, você vê uma cor, você olha a segunda vez, você vê outra, e assim sucessivamente. A gente precisa se fixar mentalmente nas cores e descobrindo para trazer aqui para nossa pintura, tá? Então, espero que você goste dessa pinturinha. Eu resolvi trazer aqui também para você, tá? E também assim, né, eu acabo me ajudando, tá? Vou terminar aqui, tá? Passei essa tinta, deixei secar. Essa aqui acho que ainda não secou muito bem, mas não vai ter problema porque esse aqui é uma sombra, é uma sombra mesmo, na verdade, bem longe. Com essa brochinha número 4 da Condo, já bem usadinha, ela foi aparadinha assim por mim mesma. Gosto de preparar os meus pincéis. Mas essa parte dele aqui é bem escuro, tá? É uma sombra forte mesmo. Então, nessa área aqui maior, eu trabalho com essa brochinha. Nos pequenos detalhes, eu faço com um pincel menor. Aqui eu vou trabalhar com o vinho. Já passo logo o clareador junto aqui. E vou preencher aqui. Eu posso vir com movimento circular, porque a área toda já está demarcada, tá? E assim eu não corro, né, nenhum risco, tá?
de aumentar aqui ou bagunçar o meu risquinho. Olha, eu vou preencher com o vinho e o terra queimada, clareador, tinta ralinha, todas duas, e ainda uso clareador, tá? Beleza. Com um mínimo da tinta preta é pouco, tá? Vou misturar um pouquinho apenas com o vinho. Peguei do outro lado para não sujar o meu vinho. E agora eu pego os dois aqui, ó, juntinho. Como eu disse, esse pedacinho aqui é bem sombreado, tá? Com as mesmas misturinhas, eu vou cobrir as laterais. Posso misturar aqui, vinho, terra queimada, um pouquinho da tinta preta. E veja que aqui é tudo tinta bem forte, né? Mas tudo ralo de acordo aqui, tá? Com o pincel número 8, eu vou agora preencher aqui esses pedacinhos, que também é uma sombra bem intensa aqui, tá? Pouquinho de cada. Lembrando sempre de cobrir cada traminha do tecido. Passo aqui também. Já vou contornando, busco cobrir trama do tecido, risco do carbono, tá? Tudo aqui conforme eu preciso fazer. Como esse desenho foi tirado a foto do objeto real, eu venho aqui também fazendo de forma que fique bem parecido. 100% não vai ficar, tá? Aqui nesse pedacinho. E com essa cor. Clareador juntinho aqui. Acerto. Ai, cabelo, senão você vai borrar minha pintura. Desculpa aí se minha mão estiver na frente, o hábito de segurar bem perto da cerda, porque assim a mão fica bem firme, tá? Olha, vou pegar um pouco do clareador, porque aqui tá parecendo trama sem pintar. Não posso também deixar, né? E vou contornar aqui essa parte que vai ser com vermelho. Olha, veja que aqui eu tô pegando as 3 tintas, tá? E já contorno aqui. Tem que ser mesmo, gente, pouquíssima tinta, porque a gente sempre volta para arrumar. Pego. Se não conseguir fazer com esse pincel, pegue um número menor, se você já estiver aí acostumada, tá? Vou acertar logo aqui também, sem acrescentar esse desenho. Rolou aqui a língua.
Vou limpando o pincel aqui nesse meio que eu disse que é mais sombreado, bem sombreado na verdade, tá? Ó, olha só. Clareador com essa misturinha. Faço aqui bem devagar, para não sujar, olha só. É bem contornadinho isso aqui, tá? Com o pincel em pé. E de lado, vou trazendo essa tinta aqui. Marco aqui por enquanto. Ainda com essa sujeirinha aqui de todas as tintas, a tinta preta, clareador, o vinho, terra queimada, eu vou contornar aqui. Suave, delicado, para não sujar, tá? A parte de cima e nem acrescentar esse risco aqui. Clareador. Com a tinta pro lado de fora do pincel, eu vou acertando aqui. Muita paciência, tá? Ela aqui no meio é um pouquinho mais, olha, eu desço com esse pincel só aqui, ó. Agora, com esse pincel ainda sujo, clareador que também tá sujo, depois eu lavo a tampinha para botar clareador limpo. Eu pulo esse vermelho e aqui eu faço também com essa cor, ó, pincel de lado, em pé. Vou raspar mesmo isso aqui, não faço mais misturinha, porque você viu que, coincidentemente, né, deu pra fazer esse detalhe aqui que eu precisava, então não preciso fazer mais. Agora eu vou realmente aqui acertar com o clareador. Cubro cada trama do tecido, porque eu volto aqui. Se a tinta estiver grossa, eu não vou conseguir. E quando a gente vem com uma segunda demão, a gente não consegue mais cobrir trama, tá? A trama do tecido, a gente já cobre desde a primeira vez que a gente passa. Então, por isso eu gosto do clareador. O clareador é, pra mim, aqui, ele é especial nas minhas pinturas. Desde que eu conheci o clareador, eu não vivo nas minhas pinturas sem ele, tá? Aqui, ó, cada traminha coberta. Não, aqui o clareador. Sigo com esse até aqui. Ainda posso fazer com esse pincel. E vou circular até aqui, ó, com essa pintura. Como eu fiz aqui, né, um contorninho bonitinho aqui no meio, eu faço também, só que agora eu pego esse pincel e só faço isso, ó. Não pingo nada, tá? De nada mesmo, ó. Só uma manchinha. Esta sombra aqui, como eu fiz desse lado, eu faço do lado de cá também, sem sujar, tá? Ó. Aí, pulo, faço esse pedacinho, pulo e faço aqui. Acerto aqui. Ela precisa aqui, ó, ficar no mesmo nível dessa, tá? Tem que ficar aqui no mesmo nível. Qualquer coisa, depois com o pincel também pequenininho, até mesmo de contorno, né?
E vou acertar aqui, ó. Tem um pedacinho aqui, tá vendo, ó? Uma linha aqui ainda do risco, então agora eu cubro. Pego o clareador. E vou acertando aqui. Assim como essa aqui, tem que igualar com essa, tem que ficar na mesma direção, essa aqui dessas duas, aqui nem tanto, tá? Aqui ficou uma parte mais em cima, como você pode ver, e essa aqui está mais embaixo. Mas agora eu venho, acerto, diminuindo esse espaço de uma para outra, tá? Mas ela não se iguala aqui, tá vendo, ó? Como aqui. Com esse pincel praticamente sujo, molho no clareador. Vou circular aqui e fazer apenas uma manchinha. Assim como essa veio até aqui num cantinho, essa aqui vem também. Sigo aqui. Agora eu pego só um pouquinho do terra queimada com o clareador e um pouquinho do púrpura. Olha só, vou misturar, peguei com a mão leve para não sujar o meu púrpura, porque eu venho aqui no terra queimada e vou fazer aqui. Pingo. Agora, eu não encosto, gente, eu não amasso meu pincel no tecido, é sobre leve, tá? Porque eu venho com o vermelho vivo sobre esta tinta que eu estou passando aqui e agora. Então, veja como tem que ficar. Aqui também, já vou sujar um pouquinho, porque volto com volto com o vermelho vivo. Pouquinho acima, com essa misturinha, eu vou acertar aqui. É meio arredondadinho aqui, tá? Acerto aqui também, com essa mesma misturinha. Acerto aqui. Deixei aqui uma barriguinha, mas não, ela é bem retinha aqui, tá? Com esse pincel sujo, eu vou acertar aqui também. Tem trama aqui sem pintar, não pode ficar trama sem pintar aqui. E já vou acertando, tá? Lavo o pincel com púrpura puro, venho nesse pedacinho e passo ele. Aí grudou. Com pingo do clareador, vou sujar só aqui e vou passar nessa aqui, ó. Pincel deitado. Com o mínimo da tinta vinho. Clareador, já tem que pegar mais, dali tá acabando. Vou misturar aqui nessa sujeirinha do púrpura. Porque eu vou dar uma escurecida aqui. Cuidado nessa hora, porque o pincel passa a tinta aqui pra cima, né? Como ainda está tudo molhado aqui, botar mais vinho, misturo. Vou fazer aqui também a mesma coisa que eu fiz nessa de baixo, olha. Com o pincel deitado de costa. Aqui nada é marcada, tudo assim, né? Uma sombra aqui, uma sombra ali, tá?
Então, veja que eu cobri bem aqui a trama do tecido. Eu volto aqui com a outra tinta, por isso não pode botar muita tinta. Como você pode olhar daí, acho que dá pra ver, né? Que vai aparecer uma traminha ou outra aqui, tá? Agora, com essa sujeirinha ainda do púrpura, aqui apenas raspando o clareador, tadinho. Olha só, é o mínimo. Vou passar aqui também. Com um pouquinho do terra queimada, o pincel sujo do púrpura, com um pingo do terra queimada, passo aqui também, nesse pedacinho. Tá? Cuidado para não sujar ali, né? Aqui, continuo sujando nesse restinho e passo aqui. Vê que aqui é o único lugarzinho, né, que ficou com muito vermelho. Com essa mesma sujeirinha daqui, vou pegar um pouquinho de terra queimada. Eu pego um pouquinho do terra queimada com um pouquinho do púrpura. Pego com a mão leve, para não sujar ali. Vou catar aqui meu clareadorzinho enquanto tiver. Olha, faço uma leve mistura. O pincel, olha, bem aqui, veja aqui, se você não conseguir, gente, pegue aí mesmo um pincel menor. Aqui você pode pegar um 2 ou um 0, a não ser que você já tenha, assim, né, bastante intimidade com o pincel, para você segurar e pintar em lugares pequenos, áreas pequenas na sua pintura, tá? Aqui eu viro o pincel pro lado de fora do tecido e vou com a mão leve e suave, porque não é totalmente vermelho, mas não é tão sombreado como os outros, tá? E aqui pra mim está bom. Agora eu vou deixar secar. Aqui já está bem seco, agora eu vou refazer essa pintura, só não botar a quantidade que eu passei, tá? Agora aqui tudo é mesmo com o pincel sujo. Está com pouquíssima tinta aqui, o tecido está bem leve, não está duro, não pode isso acontecer, mas eu preciso refazer essa pintura, porque, olha, está bem russa. A tinta seca, ela vai ficando russa, perdendo a cor, perdendo o brilho. E agora a gente vem arrumando, tá? Então, eu continuo aqui com essa brochinha número 4. Pego o mínimo aqui do clareador, com um pouco primeiro do vinho, o mínimo, tá? Do terra queimada. Então, eu sujo, desculpem, no vinho, no terra queimada, deixando praticamente os dois aqui. Tem pouquíssima tinta, tá? Como eu sempre gosto de dizer nos meus vídeos, que a tinta primeira que você passa é que vai cobrir aqui as tramas, tá? A segunda de mão já não cobre. Tudo que você tem que cobrir aqui de trama é na primeira vez que você passa a tinta. E também aqui agora eu vou sujar um pouquinho mais com essas duas cores, porque esses pedacinhos que ficaram aqui sem a tinta, agora eu vou cobrir sem estragar a tinta branca. Agora eu venho cobrindo esse pedacinho, cada trama, cuidado para não sujar a parte que não vai pintar com essa tinta, tá? Passo com o ladinho dela aqui. Pouquíssima terra queimada, pouquíssimo vinho, tudo muito
Na verdade, tudo quase nada, tá? Sim, você me entendeu. Com essa brochinha suja, não lavei e não limpei. Finjo que pego um pouquinho da tinta preta, tá? Eu só finjo. E vou espalhar ela aqui também com clareador. Sobre aquele sujinho que já estava. Porque eu vou dar uma escurecida aqui. É bem sombreado isso aqui, tá? Ó, quando eu chego aqui, eu viro a brochinha assim. Pra não ficar toda essa tinta, tá? Temos detalhes, muito detalhes, né? Pra dar uma corzinha aqui também. Acerto aqui. Antes que seque totalmente, eu vou pegar um pouquinho mais dessas tintas. Olha, um pouco aqui do vinho, um pouco do terra queimada e um mínimo mesmo também da tinta preta. Veja que é tudo um pouco, tá? Não vou espalhar aqui tudo, vou fazer assim, olha, uma batidinha pra só sujar bem o pincel. Eu vou acertar. Passei com a tinta preta pura agora. Eu vou escurecer apenas um pouquinho aqui. Eu pego agora e veja que eu trago ele aqui para dentro do jarro, para meio do vinho, né? Aonde for mais escuro, eu passo a tinta. Olha, cuidado para não acrescentar pintura, tá? Aqui, ela é bem marcada. Essas pinturas, normalmente, elas, as sombras, as luzes, elas são bem marcadas. São poucos aqueles pedacinhos que tem, sim, esses traços certos, tá? Olha, aqui ela tem um detalhe, eu faço com esse pincel e essa misturinha. Peguei mais um pouquinho da tinta preta, preciso que ela sobressaia aqui depois. Aqui, veja que tem a marca, né? Eu faço aqui também. Aqui, pouquíssima tinta, tá? E vou trazendo aqui pra dentro. Pego o clareador e vou acertar aqui. Tá? A tinta preta agora vai trabalhar bastante aqui. E aqui eu venho acertando também. Gente, isso aqui, na verdade, é uma pintura para uma tela. Tá linda, né? Tá ficando lindo. Com todas essas misturinhas, clareador, né, sempre, eu vou contornar esta parte aqui, ó. Já sujei ali a parte da tinta branca, ainda bem que é tinta branca, né? Mais fácil da gente acertar. Olha. Contorno, é bem contornadinho isso aqui. Faço a mesma coisa que eu fiz nesse ladinho. Passei a tinta e vou puxar aqui para baixo, tá?
essa como eu fiz aqui, deixando os mesmos traços, os mesmos detalhes. Olha, passei e trago escurecendo ela pra cá. Pego um cadinho de clareador. Tudo que eu fizer aqui, todos os movimentos que eu fizer aqui com o pincel, eu passo e vou trazendo aqui, ó, pra esse meio, tá? E preciso mesmo olhar aqui, porque é muito detalhe, tá, gente? Olha, aqui ao redor dela. Vou raspando aqui a tinta preta, a tinta vinho, terra queimada. Deixo ali, sujo o pincel e vou contornar aqui também. Tinta pro lado de fora aqui do pincel, tá? E viro o pincel porque ela desce aqui, ó. Essa pega aqui. E agora eu chego aqui, viro assim, olha o pincel, dou uma arredondadinha nele pra pegar aqui. Aqui tem apenas umas manchinhas. Desse ladinho aqui, pode ver que eu não passei tinta ainda, tá? E com ela eu venho agora subindo e arredondando esta saidinha da alça aqui. Sem a tinta preta, apenas a sujeirinha que tenha ficado, tá? Aqui. Vou acertar aqui. Agora eu pego o mínimo da tinta preta, porque eu vou arredondar aqui também. E vou passar agora sobre a tinta preta. Sobre a tinta branca, tá? Arredondo aqui, viro o pincel, passo aqui e vejo aqui. Acerto desse lado. É bem marcadinho, tá? Aqui, essa tinta não está tinta preta pura, tá? Tá com a misturinha de todas essas cores que eu estou usando aqui, tá bom? Com o ladinho apenas do pincel, mínimo, eu faço aqui, ó, uma sujeirinha aqui pra dentro. Bem pouco. Eu não vou lavar o meu pincel. Vou pegar um pouquinho do clareador, vou passar nessa misturinha toda aqui. E vou dar uma reavivada agora nessa aqui do meio, sem tinta. Apenas, sem pegar tinta, apenas a sujeirinha daqui, tá? E reavivo aqui, é uma mancha mesmo. Vou crescer um pouquinho essa mancha aqui, só com essa tinta, tá? Sobe esse pinguinho até aqui, tá? Ela saiu daqui e para aqui, bem fininho, com a tinta pro lado de fora do pincel,
eu vou meio que contornar essa aqui. Gente do céu, é pouquíssima tinta, tá? Não posso entortar isso aqui, não posso aqui aumentar essa alça, já tá no tamanho que eu acho que esteja certo. Com uma tinta preta ainda, pouquíssimo. Olha, vou botar aqui nessa sujeirinha. Desculpa, gente. Nessa sujeirinha. Vou lavar o pincel. Desculpa aí o barulho. O mínimo do terra queimada. Mistura, agora eu estou só com a tinta, pinguinho da tinta preta e um pinguinho do terra queimada sobre essa sujeirinha, tá? Vou contornar o risco da alça, tá aqui, nessa parte de dentro. Com uma tinta agora pro lado de fora, aqui, tá? Da alça, eu contorno aqui. Porque, como eu disse, esta alça, ela não me deu muito detalhe, tá? É pouquíssimo mesmo. Com um pouquinho do vinho, aqui, agora eu começo. Essa cor, ela tem aqui um detalhe. Não posso apoiar aqui em cima, né, porque tá molhado. Estou com esse pincel número 02, tá? Mas vou ter que pegar já aqui, ó. Olha, esta eu vacilei aqui. Nessa aqui tem um vermelho. Eu vacilei mesmo. Porque como aqui eu trabalho com essa tinta sobre esse vermelho. E veja, né, que esqueci mesmo, gente. É muita coisa, né, pra gente fazer, tá? Agora que eu já acertei aqui, contornei, também tem um aumento aqui com essa tinta. Então, depois a gente vem trabalhando, como eu fiz aqui no corpinho dele, tá? Aqui, olha, nesse pedacinho, é com uma tinta vermelha também. E depois eu venho com as outras por cima. Nesse cantinho aqui, ó, bem pouquinho. Aqui é com a tinta branca. Aqui nesse meizinho, eu passo um pingo desse vermelho. Jesus, tá difícil hoje gravar. Obra pra todo lado. Aqui. E faço aqui, ó, tá? Sobre aquele vermelho que eu passei. Como eu disse, né, eu ia trabalhar. É um detalhe mesmo aqui, bem pequeno, que a gente precisa dar um jeito de entender. Aqui, veja. Ele vem e faz isso aqui, ó. Não fez nada, né? Porque não veio tinta. Olha só. Aqui, tá? Ele faz isso aqui e desce aqui. Aqui. Agora até sujo nesse restinho, tá? Veja que ele pega aqui, ó.
porque esse meiozinho aqui é com a tinta branca, tá? Tem umas manchinhas aqui sobre essa tinta, ó. Pego bem aqui no comecinho dela e trago pra cá. Vou sujar em tudo aqui. Pego aqui e trago pra cá. Esse pedacinho aqui é bem vermelhinho, tá? E agora eu vou olhando aonde precisa, aonde não precisa. O contorno dele me dá bem assim, um cinza lunar, né? Bem próximo do cinza lunar, gente. Mas eu estou sem o cinza lunar. Eu vou aqui improvisar um cinza bem parecido, tá? O cinza mesmo, tá? Cinza puro, não é o cinza claro nem o chumbo. E o azul inverno. Esse azul inverno é bem perto do cinza lunar. Com o azul inverno, tudo pouco, tá? Nada de muita tinta. Vamos fazendo aos poucos, sem pressa, sem estragar tinta, né? A gente não tá no tempo de estragar tinta, não. Material nenhum, na verdade. Olha, clareador. E vou fazer esta misturinha. Aí você vai olhando para ver se realmente é a cor que você acha que esteja próximo, tá? Olha só como fica bem parecido, né? O azul inverno com o cinza lunar. Põe um pouquinho só a mais do cinza. Deixo aqui. Lavo o pincel com essa misturinha. Já posso botar a mão aqui, mais ou menos sem apertar, para não borrar aqui, tá? Porque agora, vou tentar fazer mesmo com esse pincel. Então, eu vou contornar toda essa parte. Faço aqui um pedaço para você ver. E depois eu dou uma acelerada aqui no vídeo, para não ficar longo eu repetindo, tá? Olha, é um pensamento de cinza aqui, tá? Pouquíssimo, mas ele é bem contornadinho mesmo, tá? Então, olha só o tamanho desse contorno, gente. Eu consigo fazer com esse pincel. Treina e você também. A minha mão fica mais firme com ele, interessante. Aqui depois eu acerto com um pincel menor. O que der para fazer com esse pincel eu venho fazendo. O que não der, eu vou pegar um menorzinho, aí eu falo aqui com você, tá? Então, veja o tamanho desta linha. É uma linha de costura mesmo. Não tem nenhum segredo, é só mesmo concentração. Como eu preciso esperar essa parte da tinta vermelha secar, eu vou adiantando um pouquinho aqui do pescocinho, gente, porque realmente tem muito detalhe, tá? Então, é tudo assim, bem simples, né? Estou fazendo de forma que você entenda legal, tá bom? Sempre digo esse momento especial pra gente aqui, ó. Ficar conversando com o nosso Deus, é gostoso trabalhar conversando com Ele. Pedindo, né, socorro aqui, porque até nesses momentos a gente precisa de socorro, gente. O socorro que vem dele, tá? Porque aqui é tudo muito suave, muito delicado, bem fino esse contorno. Enquanto você está aqui ligadinha com Deus, olha, você não está preocupada, porque o que te faz borrar é você estar preocupada aqui, tá? E assim você não se preocupa, você não vê aqui, nem fazer. Quando você dá conta, já está pronto. Aqui tem um pedacinho, mas eu já venho com o cinza puro. Um pensamento da tinta preta, gente. É um pensamento, tá? Olha, ponho aqui separado. Sujo um pouquinho mais no cinza. Porque agora eu nem misturo, tá? Pego simplesmente,
pega um pouquinho de clareador, porque aqui está praticamente no tecido puro, pela quantidade de tinta que eu passei aqui, né? Então, agora eu faço esse pequeno detalhe, olha, a tinta está só de um lado do pincel, bem pouquinho. Bom, espero que você esteja gostando dessa pinturinha. Estou buscando fazer aqui tudo bem simples, com calma, devagar, até porque eu não gosto de trabalhar depressa, né? Quando a gente pega uma pintura para fazer, a gente, na verdade, vem para relaxar também, né? Então, não tem por que chegar aqui correndo. Agora, eu vou dividir esse vídeo, porque, gente, é muito detalhe, tá? Não adianta, né, eu teimar aqui, porque a memória do meu telefone vai me trair a qualquer momento. Para isso não acontecer, eu prefiro dividir. Espero que você esteja gostando. Se gostar, você compartilhe, deixa o seu like. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Muito obrigada, minha família, a quem me apoia. Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um feliz final de semana a todos.